Salve, salve, investidor. Então, bora lá, né? Bora lá ver como é que foi aqui o dia de hoje, dia 6/11/2023. Para falar um pouco do dia de hoje, vamos ser rápido e objetivo, né? Para falar um pouco do dia de hoje, meu racional estava de venda. E aí, quando eu acordei e vi o mercado vindo para onde eu estava esperando, eu fiquei realmente aguardando por posições vendedoras. Vamos puxar aqui um renco maior, que já está aqui na tela, para vocês verem o que eu estava esperando, né? Como é que eu enxerguei o mercado? Aqui. Como é que eu enxerguei o mercado? Nos últimos dias, eu vi essa movimentação forte, tracei um fibo para capturar a subida lá. E o mercado chegou aqui por volta da região da retração de 61, ou seja, retraiu 61% desse valor todo de range daqui até aqui, embora o FIBO mostre 38 aqui, né? E eu estava esperando ele fazer novos topos. Chegou aqui na região de 2.000, né? US$ 2.000 a onça. E eu fiquei esperando isso. Só que eu marquei os topos e fui olhar aquela história lá que como eu já falei a vocês, dos big players, né? Dos smart money. E eu percebi que ele perdeu esse fundo aqui. E comecei a trabalhar. Na sexta-feira teve o payroll e aquela coisa toda. E o que, que eu observei? Ele chegou aqui na região e novamente veio a pancada. Então eu fiquei muito com o viés vendedor. E aí, olhando aqui, que é uma coisa que a gente trabalha também bastante, quando a gente vai aqui para um H4 da vida, eu observei que esse gráfico estava dessa forma, né? Ele chegou, fez o pavio lá na região, onde teve a briga aqui, e voltou a cair. Então hoje eu estava esperando realmente um dia de venda. E assim que eu acordei, vi o gráfico nessa linha aqui. Eu estava com ele nos 5 minutos. Como é que estava esse gráfico? Deixa eu tirar aqui para vocês verem como estava a minha visão. Estava na outra tela, mas pronto, estava por volta aqui, ó. Eu vi a movimentação do gráfico, né? Querendo fazer novos fundos e vindo para a venda. E eu fiz venda aqui. Na medida que eu fiz a venda, ele formou esse candle e puxou forte para cima. Era para eu ter estopado aqui já, mas como muitas vezes eu não mexo na operação, eu estava aguardando realmente que ele caísse, foi o que aconteceu. Eu também fiquei esperto para ver se o preço estava querendo vir aqui buscar essa liquidez que a gente vê no renco aqui. Aqui pelos 5 minutos, talvez pelo 15 a gente observe melhor. Aqui pelos 15 minutos, foi o que aconteceu, né? Nessa hora aqui, que estava aqui mais ou menos por volta de 9h, 9h30 da manhã, horário do Brasil, foi o que aconteceu. Nessa descida aqui hoje de madrugada, que iniciou aqui por volta de 10, 11 horas da noite no horário do Brasil, fez esse renco de briga aqui antes de uma nova impulsão para baixo, fez esse outro aqui e uma nova impulsão para baixo. Então aqui foi onde os players estavam se alocando. Eu não tracei o estudo, mas eu fiquei observando isso aqui. Quando eu comecei a operar, eu fiquei observando essa região. E a outra possível seria essa aqui. Honestamente, não é porque, né, é aquela história de querer se gabar. Honestamente, eu não estava acreditando que ele viria até aqui em cima. Por isso que eu já fiz a venda aqui, olhando lá pelos 5 minutos. E que estava na tela do lado, as duas telas. Hoje eu tenho operado com 3 telas, dependendo às vezes com 2 telas, dependendo de onde eu esteja. Mas eu fiquei observando aqui essa possível descida e ele voltou forte e me estopou. Quando ele rompeu esses topos aqui, eu disse, veio só buscar liquidez, vou ficar aguardando para ver como é que é essa movimentação. E aí foi quando eu já estava olhando, obviamente, para o Renko, para esse camarada aqui, né? Tava mais ou menos assim. E olhando também aqui para esse renco maior, que é o renco que eu trabalho, e, como disse a vocês, naquela história, renco 10, naquela história de pegar o viés de descida. E realmente o preço estava, né?
no dia de hoje, o preço estava como? Ele estava fazendo, vou botar em vermelho aqui, estava fazendo o zigue-zague descendente. Enrolou aqui, subiu, tentou cair, não fez novo fundo, né? Parou aqui e aí eu disse, cara, ele vem buscar essa liquidez aqui, pelo menos essa. Batata, veio, buscou e depois desabou. Então, foi isso que o preço fez. Olhando aqui, tirando um pouco do ruído, num renco maior, pegando até aquele vídeo que eu gravei há pouco, a nossa amiga Lúcia, falando dos tamanhos, da visualização. Então, essa é uma visualização que eu estava tendo. E aqui, na movimentação menor, para capturar, né, um payoff melhor, em termos de risco-retorno, eu fiz a operação, aqui, vou até aumentar agora, focando no Renko 6. Então, aí o que foi que eu fiz aqui, né? Eu estava observando essa região aqui, estava observando essa região, como eu falei, né? No Renko menor, eu estava observando lá que a gente pegou essa região aqui de uns topos, onde ele poderia vir buscar liquidez. E a outra seria aqui. Eu não, honestamente, não acreditava, não estava na minha cabeça que o preço viria aqui nesse momento, perto de, já depois de 10h30, subir até aqui. Porque só, né? Se tivesse uma loucura aí do Hamas, enfim, para então ele desabar aqui. Foi o que eu imaginei. Eu é, imaginei que de fato o preço poderia vir primeiro nessa região. Lembra que tinha lá nos candles tinha como é que chama? Tinha uma briga aqui, um doji e o outro aqui em cima, né? Então teve essa movimentação, fez isso, brigou aqui, depois novamente acelerou e aqui não conseguiu fazer novos fundos na madrugada, subiu hoje pela manhã, ficou aqui enrolando, pegou um pouco dessa liquidez aqui, veio, também não conseguiu perder esses fundos aqui, né? Fez um fundo mais alto, sugerindo que poderia voltar. Veio aqui, quando eu vi que ele estava, né, numa região interessante, eu soltei. Primeiro eu vendi aqui, era para ter estopado aqui, curtinho, estopei mais longo. Me arrependi, até porque tinha feito um martelinho aqui lá nos 5 minutos. Não que seja tão confiável, mas estava mostrando que ainda ia manipular aqui, principalmente pelo horário, né? Tava abrindo o DAO aqui e tal, 10h30, que é essa região aqui, ó, pintada aqui para cá, 10h30. E aqui antes, de 10h30 até acho que 9 horas aqui, 8 horas. Aí o que aconteceu? Vendi aqui de novo, e aí eu disse, não, agora ele vem, né? Se ele confirmar, ele vem, botei o stop aqui, mais afastado, eu digo, ele vem para perder esses fundos aqui, capturar isso aqui. E aí deixei rolar. Quando chegou por volta de meio-dia e pouco, que eu olhei, acho que foi isso, meio-dia e pouco, eu olhei, ele estava querendo subir, eu fiquei observando. Aí saí aqui porque já estava pagando esse stop e dando mais ou menos 1,5% do saldo nessa conta aqui, né? Beleza? Então, acho que por bom demais, me aquietei, nem olhei mais e agora, no fim de tarde, eu olhei, dei uma operação lindíssima aqui também, né? Médias caindo, todas as médias caindo, aquele racional do dia anterior que a gente já vinha olhando, que o preço estava perdendo uma força lá, né? Batendo na resistência, então tudo colaborou para que a gente fizesse e acreditasse nisso, nesse racional. Então deu certo, é isso aí. Fica com Deus, não esqueça de compartilhar, mandar para os amigos. Qualquer dúvida, comente aqui, que a gente vai fazendo mais. Grande abraço, fui!